Primeiro, é a pergunta de quem? De Will Domingos. Will Domingos que diz: Este é o nosso hemisfério. O que lhe apraz dizer, Gama? Portanto, esta é a declaração dos trampistas, né? Este é o nosso hemisfério. É o que dizíamos, que os Estados Unidos colocam a questão da segurança nos Estados Unidos é número um. E para eles, a grande ameaça que eles têm para ali, os Estados Unidos têm um vizinho, que é o Canadá. O Canadá é uma espécie da continuidade de identidade dos Estados Unidos, né? Foram colonizados pelo mesmo colono, e o povo do Canadá e o povo dos Estados Unidos têm quase a mesma particularidade, as mesmas características, partilham certa cultura, certos hábitos e etc. O Canadá não constitui ameaça para os Estados Unidos, e os Estados Unidos também não constituem ameaça para o Canadá. Mas temos aqui o problema da América do Sul, que é o problema da imigração, o problema do narcotráfico, porque a droga que estão a apanhar nos Estados Unidos vem da América do Sul. Então, a Venezuela estava-se a constituir uma ameaça para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos e também para o Brasil. O seu vizinho. Veja que o maior número de imigrantes no Brasil é a Venezuela. Hoje o Brasil também vive problemas de tráfico, de invasão, de tráfico de droga, de cartéis e etc. Então, os Estados Unidos declararam já há algum tempo a Venezuela como um problema para eles. E resolveram desta forma, não é que nos agrada, criam um mau precedente de estar a arrancar presidentes no poder, independentemente do ponto de vista dos Estados Unidos de ter um processo contra ele ou não, porque isto, querendo ou não, humilha um povo, humilha uma soberania, né? Os venezuelanos foram humilhados, independente se gostam ou não, mas isso fica para a história. Que tiveram um problema que foi saqueado pelos Estados Unidos. Ok, vamos para outra pergunta. Esta também penso que já foi superada, mas vamos lá. Doutor José Gama, quem deu o golpe? Esta aqui é a seguir. A primeira era esta aqui, desculpa. Augusto Juda. Será que é só agora que a Venezuela vê no que diz respeito ao narcotráfico é uma ameaça para os Estados Unidos da América? Bom, sim, isto é uma ameaça que já vem há mais de 10 anos. O que os Estados Unidos fazem é pedem aos presidentes, aos governos, para que se empenhem. E eles não notaram esse empenho por parte das autoridades da Venezuela. Pelo contrário, os generais na Venezuela é que estavam eles próprios envolvidos no tráfico de droga. Os sobrinhos das familiares da primeira-dama da Venezuela que estavam eles próprios envolvidos no tráfico de droga. Daí que os Estados Unidos entendeu que aquilo que tinha que matar o mal pela raiz, que era tirar a cabeça do país que não estava a conseguir controlar esses esquemas todos. Daí que tiraram o Maduro e levaram-lhe para ir responder à justiça de processos que ele já tem na América por liderar este tal cartel de Soleil, que é um cartão virtual, conforme já falamos aqui. Portanto, mudando de hemisfério, tem esta outra pergunta que é de Domingos Chimbungule. Doutor José Gama, quem deu golpe ao Kabila pai foi o Kabila filho? Ou então a morte de Kabila pai foi provocada pelo Kabila filho? Bom, o que aconteceu no Congo, para explicar aqui o nosso amigo Domingos, o Mobutu foi derrubado por uma guerrilha e parceiros do Kabila Pai. O Kabila Pai esteve a governar. Depois, houve um dia que, em 1997, já não lembro o ano, que um soldado, um guarda, deu um tiro no Kabila Pai. O Kabila Pai morreu e ascendeu o poder o filho, o Kabila Filho. Indo para a resposta, o Kabila Filho não deu golpe ao pai. O Kabila Filho ascendeu o poder na sequência
da morte do pai por assassinato. Por assassinato. Ok. Vamos verificar se tem mais alguma pergunta que acabou de chegar agora. Não, tem aqui uma que é do Monteiro, Monteiro Dalla. Uma coisa uma coisa que não se fala, será que com essa guerra econômica entre Estados Unidos versus Rússia e China, com o petróleo agora no epicentro, não vai levar Angola a se tornar um país em disputa por esses países? Bom, o que o amigo Monteiro deve entender é que Angola está aqui em África, aqui embaixo, a Venezuela está lá em cima, ao lado dos Estados Unidos, e então o petróleo que está em Angola, a transportação até os Estados Unidos vai levar se calhar 20 dias de barco ou mais. Estando na Venezuela, a transportação é rápida, em 2 dias o barco está nos Estados Unidos. Então é mais econômico os Estados Unidos importarem o petróleo da Venezuela, mesmo que ele não é de boa qualidade, está todo ele com enxofre e é muito denso, mas eles têm refinarias próprias, do que vir explorar aqui em Angola, que em termos de transportação vai lhe roubar muito tempo. Então, neste espaço, né, indo para a tua questão, isto não periga Angola, não coloca Angola nestas guerras. Angola está estável, Angola também tem as suas reservas. Os Estados Unidos têm uma reserva, creio que é de 300 milhões. Não, a Venezuela é de 300 bilhões de dólares, ok? Os Estados Unidos de 70, Angola de 20 bilhões ou qualquer coisa assim. Portanto, Angola nesse aspecto não fica numa posição de hostilidade face a essas guerras. Não fica. Uhum. Depois tem uma pergunta, penso que esta é para mim, de o Po 387. Álvaro, poderias falar um pouco sobre o que está acontecendo no Instituto Nacional de Segurança Social? Será isto? Olha, isto é uma matéria que não podemos falar hoje, talvez eu possa me organizar para satisfazer a tua curiosidade. Aí a próxima semana, depois trago esta abordagem, ok? Nosso amigo. A última pergunta do Domingos, a qual foi a motivação do soldado Gama? Não sei se hum, podes também responder essa. E qual foi a motivação do soldado que matou o presidente Kabila? Foi influenciado pelo Ocidente? Infelizmente, essas nossas ditaduras, quando há esses incidentes, não investigam e fica-se sem saber o que é que de facto aconteceu. Isto é um caso semelhante ao que aconteceu com a morte do presidente Kennedy. Foi baleado, acusaram Lee Oswald e logo em seguida o homem da CIA matou o Lee Oswald e até hoje não se sabe quais foram as motivações que levaram o homem a fazer estes tiros. É o mesmo que aconteceu com Kabila. Foi baleado pelo guarda e até hoje também não se sabe. O guarda depois também foi morto, assassinado e hoje não se sabe qual foi a motivação que levou a fazer aquilo. Ok. Eh, Outra pergunta, Gama, sobre as Nações Unidas. Nações Unidas, no que diz respeito à Venezuela. Está a haver reuniões de emergência, creio que foi convocada a pedido da Colômbia ou do Brasil, creio que é da Colômbia, para se analisar o que aconteceu na Venezuela e essas reuniões penso que continuam. Ainda não ouvimos. As Nações Unidas estão numa situação delicada que procuram fazer um posicionamento sobre esta agressão dos Estados Unidos. O Trump também já respondeu, dizendo que não precisa deles, se possível pode sair das Nações Unidas, chamou aí nomes desrespeitosos contra as Nações Unidas. Allora, temos outras perguntas. Temos uma de África
e uma do Médio Oriente, mas vou primeiro naquela de Venezuela. Alexandra, na Venezuela houve traição ou foi mesmo devido à superioridade dos Estados Unidos da América? Bom, para acontecer isso, tem de haver infiltração no regime. Os Estados Unidos sancionaram, aplicaram sanções contra os dirigentes da Venezuela e muitos deles foram. Houve ali uma espécie de premiação. Havia um chefe dos serviços de segurança que foi afastado em 2019 e este foge para os Estados Unidos. Teve aí uma divergência com Maduro e este mais outros terão passado muita informação aos Estados Unidos. E em troca, os Estados Unidos levantaram as sanções contra estes generais. E estes, por sua vez, explicaram como é que funcionava o poder, como é que a Venezuela estava envolvida no tráfico de droga. Portanto, podemos chamar isso de traição. Traição é quando alguém que está no ativo fala, né? Ou vaza informação. Mas aqueles eram desertores, sobretudo o ex-chefe da inteligência, era um dissidente e colaborou com os Estados Unidos. E podemos dizer que houve cooperação, houve muita cooperação de elementos da Venezuela a favor dos Estados Unidos. Depois, já falamos aqui que a segurança do Maduro estava entregue a Cuba. Se for para isso, então os próprios Estados Unidos infiltraram nesta guarda cubana e também na própria venezuelana. Uhum. E depois temos aqui, voltando para a África, Gama, sempre o jovem Alexandre Rosa. Poderia falar um pouco sobre a captura de Laurent Gbagbo? Bom, o Laurent Gbagbo perdeu as eleições, o seu grupo, ele tinha ali umas milícias e um grupo que estavam a tentar contornar o processo, não estavam a impedir o presidente eleito de tomar o poder, e ele foi cometendo crimes considerados contra a humanidade, e moveram-lhe o Tribunal Internacional moveu-lhe um processo que resultou na sua captura, mas ele já está livre, terá sido inocentado ou perdoado, e neste momento voltou para o país. Eu creio que ele já voltou aí uns 4, 5 anos, e o problema dele, pronto, ficou assim em nada. Ficou em nada. Agora, a última é Álvaro. Fala no senhor Gama para falar um pouco do que está a acontecer no Irão, por favor. Bom, as últimas do Irão não acompanhei, mas o clima ali está tenso. Temos aqui o Israel, que continua numa guerra fria com o Irão, porque o Israel entende. Estava a ouvir o porta-voz, o Rafael, que é um brasileiro, e ele dizia que o Irão fez fronteira com Israel, mas Israel não fez fronteira com o Irão. E ele explicava que na parte norte o Israel, ou melhor, o Irão envolveu-se ali com um grupo, numa parte no centro, numa parte com os Hamas, noutra parte envolveu-se também, quer dizer, fez alianças com grupos, com os Hamas, com grupos anti-israelitas que estão ali, que cercam Israel e que continuam a fornecer e ajudar estes grupos, como os Hamas, e com isso continua a haver um clima tenso entre eles. Mas há ali também que não compreendi ainda bem qualquer ameaça sobre o Irão envolvendo também os Estados Unidos. Ok. Gama, neste caso já não temos mais perguntas do público e dou-te então os teus 5 minutos de autonomia. Gama. Bom, acho que já falamos aqui tudo, os nossos internautas já levaram-nos aqui tudo o que tínhamos que falar, a não ser de lamentar que aconteceu hoje em Angola, em que as autoridades prenderam
os manifestantes, as meninas que estavam a se manifestar contra a agressão sexual. Tivemos também essa semana um episódio de que as autoridades libertaram o líder dos taxistas que estava a ser acusado de terrorismo. Desde algum tempo que notamos que a governação do presidente João Lourenço usa a justiça para penalizar as pessoas. Em julho, agosto, estes taxistas foram presos, foram acusados de terrorismo, foram acusados de estarem a ser instigados pelos russos, prenderam-nos, depois de 6 meses, soltam eles, alegando insuficiência de provas. É uma prática recorrente. Prendem, inventam, criam um alarido à volta daquela detenção. Quando as coisas baixam, as pessoas aí depois esquecem-se, eles soltam, alegando que não há provas contra os taxistas. E agora pergunto, como é que fica a questão dos russos? Se as autoridades angolanas alegavam que os taxistas foram instigados pelos russos da Wagner para fazerem aquela manifestação, se não há provas que incriminem os taxistas, então também não há prova que possa incriminar os russos de estarem a instigar os taxistas e, por sua vez, devem ser também colocados em liberdade. Mas o que nós estamos a assistir, a Angola precisa dos russos porque vamos ter um ano político, precisa-se em linguagem terra a terra, manchar a reputação e atacar do general Higino Carneiro, dá a entender que ele também estava com os russos, que os russos iriam dar golpe de Estado e colocar alguém, ou ele ou a UNITA, no poder. Com isso, criar aqui artifícios para desqualificar a candidatura de Higino Carneiro à presidência do MPLA.